Muito bom dia! Começa aqui a 40ª edição do Estrangeiro, o podcast de noticiário internacional do Brasil de fato. Aqui a gente traz o que foi notícia, o que está sendo notícia, o que vale a pena ser comentado e dissecado, sempre com uma visão popular dos fatos. Eu sou Rodrigo Durão, da equipe de internacional do Brasil de fato, substituindo aqui na bancada do Estrangeiro o nosso coordenador de jornalismo, Lucas Stanislau, que está curtindo suas merecidas férias, e sendo substituído aqui pelo meu xará, grande Rodrigo Chagas. Muito bom dia, Rodrigo. Tudo bem com você? Bom dia, Durão. Tu substituis o Lucas, eu te substituo. Pois é, a gente aqui se entende porque a gente também não acredita em fronteiras, nem na bancada, né, Chagas? E porque conformamos um grande time que também tem correspondentes fora do Brasil, na Rússia, na Venezuela, inclusive, spoiler, tema do programa de hoje, né? Você já deve ter visto no letreiro inicial. Na China e também... Em Cuba! Em Cuba. Sempre, toda semana eu tô esquecendo um dos países. Nossos galácticos, né? Nossos galácticos. O Estrangeiro, gente, vai ao ar toda quarta-feira, sempre às 11 horas da manhã. E você que está nos acompanhando pelo YouTube, pela rádio, saiba, o Estrangeiro também é um podcast e fica disponível nas principais plataformas tocadoras de áudio. O Estrangeiro e o Brasil de Fato, você também pode acompanhar pelas redes sociais, as principais redes sociais, o X, o Instagram e também o Facebook. E você que está acompanhando a gente agora, quarta-feira, 11h01 da manhã, manda mensagem, manda comentário, fala o que você está pensando, abra o seu coração nas redes sociais do Brasil de Fato, a gente dá uma lida por aqui. Agora, Rodrigo, o que é o tema de hoje? Gente, o tema de hoje se interpôs para nós aqui no Estrangeiro, né? O governo americano promete usar toda a força contra o governo de Nicolás Maduro e dessa vez a escalada de tensão tem desdobramentos práticos com o envio de 3 destroyers, grandes navios de guerra para a costa venezuelana, para a costa norte do continente sul-americano. A Casa Branca dizendo que vai usar toda a força, acusando o Maduro de ser um governo narcoterrorista e dobrando a recompensa que já era de 25 milhões de dólares, agora oferecendo 50 milhões de dólares para quem ajudar numa eventual captura do Nicolás Maduro. Durão, a escalada de tensão entre Venezuela e Estados Unidos é o tema do programa de hoje. Nós temos um correspondente na Venezuela, vamos viajar até Caracas para trazer para essa conversa Lorenzo Santiago, que vai nos ajudar a decifrar mais essa ameaça de Donald Trump. Como é que isso está sendo visto na Venezuela? Dessa vez se trata de mais uma bravata do Trump ou um motivo de preocupação real para o governo e para a população venezuelana? Lorenzo, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todo mundo que está acompanhando mais essa edição do Estrangeiro. No momento, até o momento, não me parece ser uma ameaça tão contundente, né? De momento é só uma ameaça dos Estados Unidos que não parece se tornar uma incursão militar mais contundente. A gente, por enquanto, está vendo, como você bem disse, o envio desses 3 navios, né, com equipamento militar muito pesado e muito forte para a Venezuela, para a costa da Venezuela, com a justificativa de combater o tráfico de drogas na região. Por enquanto, acho que de momento é esse o cenário, né? A gente não vê uma ameaça tão forte, uma ameaça tão explícita dos Estados Unidos. Até agora é só uma possibilidade, né, uma ameaça, uma provocação, do que muitos diplomatas têm chamado de provocação aqui para o país. Então, a gente vai avaliar ainda, né, ao longo do programa, um pouco sobre todo esse cenário, todo esse potencial militar que está vindo para o sul do Caribe, mas, por enquanto, até o momento, o que é avaliado pela diplomacia e por muitos ministros daqui venezuelanos é de uma provocação no momento sob essa justificativa, né, de combate ao tráfico de drogas. Lembrando que na semana retrasada, o New York Times, né, o jornal estadunidense New York Times, já tinha publicado essa decisão do Donald Trump, da Casa Branca, de autorizar operações militares em qualquer região do mundo, né, mas que agora foi deslocado para o Caribe.
operações militares ao combate de cartéis de droga, de cartéis de grupos criminosos. O que num primeiro momento foi lido como uma ameaça mais para a Colômbia, para os colombianos, do que para os venezuelanos, né? O próprio Petro se manifestou, Gustavo Petro, presidente da Colômbia na época, se manifestou em primeiro momento afirmando, né, e rechaçando essa possibilidade contra grupos colombianos, mas que num segundo momento se voltou já contra a Venezuela, porque no mesmo final de semana os Estados Unidos aumentou a recompensa para informações, né, para quem tivesse informações que levasse à prisão do Maduro, né, do presidente da Venezuela. Então logo isso se deslocou para a Venezuela, né, com a ameaça e a acusação de que o Maduro, né, e a alta cúpula militar venezuelana fazem parte de uma organização criminosa que o governo dos Estados Unidos chama de Cartel dos Sóis, né? É uma organização que sequer ficou provada até agora, né? A existência dela, por enquanto, inclusive o Ministério das Relações venezuelano chama de uma organização fantasiosa, né? Uma organização fictícia, porque não tem nenhuma prova da existência dela, né? Mas que, sob esse pretexto, os Estados Unidos, então, aumentaram a recompensa sobre o Maduro e subiram o tom nas declarações, né? Começaram a falar muito sobre que vão com tudo, né? Ontem, a expressão da Casa Branca, né, da porta-voz da Casa Branca foi isso, que vai com tudo para cima da Venezuela. O próprio Marco Rubio voltou a falar sobre o Maduro e sobre as ameaças que o governo venezuelano representam para os Estados Unidos, por meio do tráfico de drogas. Então, de momento, esse é o cenário, Rodrigo. Acho que é uma ameaça, por enquanto, só de microfone, né? Uma guerra psicológica, né? Uma guerra nesse sentido para causar medo na população e medo na região, principalmente, ou seja, para o Brasil, para a Colômbia, para todos os países da região. A ideia dos Estados Unidos nesse momento é botar um pouco de terror, né? Sob esse pretexto, esse contexto de combate ao tráfico de drogas. Mas a gente ainda vai ver e vai analisar ao longo de todo esse programa qual que é o potencial militar e qual que é a real justificativa e os reais interesses dos Estados Unidos nisso. Valeu, Lourenço, muito obrigado. É legal a gente entender como é que está essa visão de dentro da Venezuela sobre essa ameaça. Já começaram a vir comentários aqui. O JK Ibarla diz que JK Ibarla diz que o destino manifesto que os Estados Unidos impõem subjugam territórios alheios. Desde o destino manifesto que os Estados Unidos impõem e subjugam territórios alheios por motivos políticos e econômicos. É isso aí, JK. Essa é a definição de imperialismo, né, que os Estados Unidos estão aplicando e sempre aplicaram, agora muito mais nessa dimensão de Donald Trump. Rodrigo, e temos a Daiane aqui também, dizendo que os Estados Unidos não deixam ninguém em paz. Não deixam, né? Não deixam. Os piores vizinhos de toda a história da humanidade, né? Se bem que tem Israel no Oriente Médio também, né? Então é um páreo duro. Mas para comentar, dar um pouco mais de embasamento analítico para essa nossa discussão, eu tenho o prazer de chamar a Amanda Arumi, do Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina da Universidade de São Paulo, a USP. Muito bom dia, Amanda. Prazer estar com você aqui no Estrangeiro mais uma vez. Eu já começo te perguntando, o que querem os Estados Unidos? O Lourenço falou que uma visão possível do que está acontecendo seria bravata, como já aconteceu várias vezes, inclusive com a Venezuela, no outro mandato do Donald Trump, e os Estados Unidos vêm adotando essa tática de falar alto para conseguir uma vantagem comercial. Você acha que é esse o caso, ou os Estados Unidos de fato estariam empenhados em uma mudança de regime em Caracas? Os Estados Unidos, há muito tempo, está empenhado numa mudança de regime em Caracas. Eles, na realidade, buscam a sua capacidade de desestabilizar. E pelo governo Trump, nós sabemos que semanalmente estão sendo entregues ataques país a país. Nós passamos pelo tarifaço do Brasil e agora parece que chegou a vez da Venezuela. Então, a análise que os Estados Unidos
esse império em queda usa as suas ainda capacidades de poder para tensionar e desestabilizar vários cenários. O mais preocupante é o discurso, né? A narrativa que o governo Trump constrói, que ela é irreal, ela é fora da realidade, porque ele acusa o Maduro de ser um dos maiores narcotraficantes responsáveis por cartéis de droga que, inclusive, chegariam até os Estados Unidos. Essa é uma narrativa construída para a própria disputa nos Estados Unidos. Eles têm grandes problemas com a questão de drogas, uma política proibicionista que leva em consideração o narcotráfico como uma questão extraterritorial, internacional. E, para isso, eles usam um discurso do direito internacional que justifica, legitima intervenções. Então, o que eles estão dizendo? Olha, a atuação do narcotráfico tem impacto, né, na qualidade de vida dos americanos, então nós podemos intervir nesse país porque é nosso interesse. Isso já foi feito diversas vezes, inclusive as intervenções na Colômbia, bases militares na Colômbia, o Plano Colômbia sempre utilizou essa narrativa. O Trump recicla essa narrativa contra o Maduro e aprofunda uma desestabilização. O que é muito preocupante é que, de fato, a gente vê uma movimentação militar no momento em que a gente não tem paz no mundo. Então, a gente deve seguir atento, porque por mais que o Trump prometa muito e cumpra pouco, né, ele gosta de desestabilizar, ele gosta de utilizar a capacidade de comunicação e de influência dos Estados Unidos para desestabilizar cenários políticos. Isso sem levando em consideração também que no núcleo duro do governo do Trump estão também as big techs que controlam o que a gente vê no nosso celular, os algoritmos que determinam as notícias a que nós ficamos vulneráveis todos os dias. Então é muito mais fácil manipular de alguma forma o que pensam, o que acham, todo mundo que tem um smartphone atualmente. Mas, Lourenço, voltando para você, a Venezuela está tomando as suas medidas, está se preparando, inclusive o governo do Maduro anunciou a mobilização de milhões, exatamente, milhões de pessoas que estariam dispostas, preparadas para combater uma eventual invasão estrangeira na Venezuela. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. O que é essa força combatente de 4,5 milhões de pessoas? Número absurdo, né? Exatamente, Durão. Acho que a Venezuela está preparada em diversos frentes, né, para o enfrentamento a ofensivas estrangeiras, né. Uma delas, como você mencionou, é a defesa popular, né, que faz parte de um dos 5 poderes aqui da Venezuela, que é o poder popular, que no Brasil tem um nome muito feio, né, a gente associa a algo muito a um crime organizado que é muito maléfico, né, principalmente no Rio de Janeiro, mas que são as milícias, né? As milícias bolivarianas, elas fazem parte desse poder popular de defesa do território venezuelano, que são basicamente voluntários que se candidatam a fazer parte desse agrupamento militar, então recebe treinamento, recebe de autodefesa, de defesa pessoal e de defesa territorial também. Mas que é um grupo composto por quase 5 milhões de pessoas, de acordo com o governo venezuelano, já que ele é voluntário, né? Esses milicianos, eles não recebem salário, não recebem para combater e para estar em treinamento diário, é mais para a defesa da pátria e defesa territorial. Mas e o Maduro... Uma coisa, Lourenço, você está certo, é melhor a gente evitar o termo miliciano, porque aqui, apesar da palavra ser um sinônimo de grupo paramilitar, sem conotação com crime, aqui no Brasil acabou se tornando uma palavra que adquiriu essa carga. Mas esses grupos militares, esses grupos combatentes, Lourenço, eles são armados? Esses milhões de pessoas, eles possuem armas dentro das suas próprias casas para uma eventual invasão?
Exatamente, Drão. Acho que o primeiro ponto que você falou é importante de dizer, porque é isso, eles não são paramilitares, eles estão ligados diretamente às Forças Armadas. Inclusive, na Suíça, o nome do exército suíço é de milícia, né? É um exército miliciano também. Então é isso, cada país vai lidar com essa palavra, com esse conceito de um jeito diferente. Mas a questão deles estarem armados, muitos deles estão armados, muitos deles não são armados e simplesmente têm uma atuação de defesa territorial, de vigilância. Então depende muito de caso a caso, Durão. É claro que a ideia do governo é de que eles tenham o máximo de preparo possível, e para isso muitos deles podem estar armados, inclusive porque um contingente expressivo desses milicianos são ex-militares. Então muitos deles têm o direito à posse de arma, têm o direito a ter uma arma, possuir uma arma em casa, ter não só a posse como porte de arma, né? Então sair com a arma na rua, mas muitos deles não têm essa licença, né? Então depende muito do grau de instrução que o miliciano tem e depende também do grau de regulamentação que ele se propõe a seguir, né? Então, assim como no Brasil, você precisa ter uma licença, precisa tirar uma licença para ter uma arma e portar uma arma, né? Então depende de caso a caso. A ideia do governo é que essas pessoas estejam armadas, né? Ou pelo menos tenham em suas casas armas para poderem planejar e treinar, né? E fazer essa defesa territorial. Mas não é algo realmente algo necessário, né? Durão, no sentido de algo que é obrigatório de estar armado, né? Esses grupos não necessariamente, muitas dessas pessoas não possuem armas nas suas casas. Então depende muito do caso a caso. De qualquer forma, né, Rodrigo? É muita gente. Quase 5 milhões de pessoas dispostas a defender a pátria com armas ou não, como o Lourenço explicou. É gente pra caramba pra ser mobilizada, né? É um modelo que lembra o modelo cubano, né? Dos CDRs, os Centros de Defesa da Revolução. Cada bairro tem ali, tá articulado e supostamente tem um poderio militar difundido pelo país inteiro para ser acionado em casos de ataque direto à soberania, né? Agora, a gente estava falando sobre a tentativa do Trump de desestabilizar outros países, né? A Amanda falou, o Lourenço falou, nós falamos aqui o tempo todo. No caso do Brasil, a tentativa de desestabilização do governo Lula acabou, em parte, saindo um pouco pela culatra, né? No sentido de o Lula ter aumentado sua popularidade, nesse momento. Aí eu queria perguntar, Lourenço, para ti um pouco sobre a percepção desse momento na Venezuela, politicamente, economicamente, como a Venezuela recebe essa ameaça? Diante do Maduro dialogando com uma nova oposição, com problemas econômicos por conta da dolarização da economia, mas essa ameaça de Trump pode servir para o Maduro se unir o país, né? Unir o país? Exatamente, essa é a pergunta, Lourenço. Qual a tua percepção sobre isso? Lourenço, tá por aí? Tá aí. Vocês me escutam? Agora sim, Lourenço. Ótimo. Não, Rodrigo, perfeito. Não, Rodrigo, justamente esse é um ponto crucial do que você falou, porque faz parte, né, do discurso habitual do governo do Maduro, né, e do governo chavista em geral, que é justamente indicar e apontar essa ameaça estrangeira, né? E quando essa ameaça estrangeira ela mostra a sua face, né, ela apresenta a sua cara, isso fica mais fácil, mais evidente, né, para a população, né? No caso das sanções econômicas que os Estados Unidos implementam contra a Venezuela e diversos outros países, isso fica mais no campo do imaginário, digamos assim, né? Fica mais abstrato para a população entender que tipo de ataques são esses, né? E como que eles realmente interferem na economia, porque eu não vejo no dia a dia, digamos assim, né? O venezuelano muitas vezes vai dizer, eu não vejo essas sanções no dia a dia, eu sendo impactado diretamente por isso. Isso vai mais num contexto econômico, você sente no seu bolso, mas você não atrela necessariamente às sanções. Nesse caso militar, a população vê direto, né? Sente esse temor, né? E sente esse medo pelo fato de ver as imagens de navios chegando, da possibilidade de ter ataques militares aqui na Venezuela. Então é óbvio que para o governo do Maduro isso reforça a posição do chavismo, né, de que os Estados Unidos realmente têm intenção de provocar ataques militares aqui na região, né? E a reação imediata é isso que a gente falou, é de manter a população alerta. Então convoca os milicianos, né, essa guarda popular praticamente, né, para se mobilizar, para se mexer,
já coloca também as Forças Armadas também num estado de alerta. Então é óbvio que a reação ela é imediata nesse sentido, de que o governo ele é obrigado a falar publicamente, né, a dar declarações públicas, a emitir notas para falar sobre o caso, falar que está acompanhando, falar que não quer e que rechaça esse tipo de ingerência, ainda mais quando é uma ingerência, uma interferência militar, né, a possibilidade de uma interferência militar e de uma provocação militar. Então, para os venezuelanos, bate muito nesse sentido, Rodrigo, de uma ameaça mais concreta, né? Uma ameaça real, que é possível de visualizar, que a população consegue imaginar e consegue prever o que pode acontecer, né? No sentido, desde o mais pessimista, né, até o mais realista, né? Então, é algo que mobiliza de maneira imediata o governo, que também o próprio Diosdado, né, o ministro do Interior, falou assim que os Estados Unidos anunciou a vinda de navios para cá na última semana, o próprio Diosdado falou, não, a gente então nós também colocaremos a nossa guarda, né, a nossa marinha no sul do Caribe, também para estar a postos. Então tem toda essa tensão que passa a ser algo mais visível para a população e que, querendo ou não, reforça justamente o discurso da Venezuela, do governo venezuelano, de que existe sim essa possibilidade, essa ameaça estrangeira, né? De que fica muito num campo econômico e abstrato para a população durante muito tempo, mas que em alguns momentos isso vai se concretizando e a população consegue ver e de alguma maneira é isso que você falou, consegue coesionar muita gente que não tinha ou que tinha deixado de apoiar o governo, ou que não tinha mais participação política, volta a ter interesse nisso e volta a sair para as ruas, a manifestar o apoio ao governo da Venezuela. Já em relação à oposição, existe um setor da oposição de extrema-direita que apoia essas medidas dos Estados Unidos, né, que inclusive pede uma interferência, uma intervenção militar estrangeira aqui no país. Então é justamente esse o, digamos, público-alvo dos Estados Unidos aqui na Venezuela. Ver o quanto esse grupo também apoia realmente uma interferência e ações militares dos Estados Unidos na região, né? Porque esse grupo até então parece ser hoje em dia minoritário. Em algum momento ele já teve um apoio popular forte, nas próprias eleições do ano passado, era o grupo da direita que mais conseguia aglutinar um apoio, mas que hoje parece ser minoritário, parece estar muito reduzido a umas lideranças como a Maria Corina Machado, que é essa ex-deputada ultraliberal que faz publicações na internet, faz publicações nas redes sociais, fazendo vídeo para tentar mobilizar nas redes sociais, e por meio de comentários, curtidas, compartilhamentos, mas que efetivamente não fazem a disputa de rua, né? Que não tem feito a disputa no dia a dia da Venezuela. Então, de alguma maneira, isso também serve para os Estados Unidos, sob o meu modo de ver, como uma provocação para a extrema-direita para ver o quanto ainda tem esse respaldo. Porque os Estados Unidos, a bem dizer, não vão fazer nada aqui sem ter algum aval de um contingente de venezuelanos considerável, né? Eu não acho que seja realmente algo possível dos Estados Unidos fazer uma incursão militar na Venezuela sem ter algum tipo de respaldo dos próprios venezuelanos, né? Pois e não parece ser o que acontece agora. Em relação a isso, quero voltar para Amanda. Na sua opinião, você acha que essa força militar, Amanda, tem essa força militar estadunidense que foi deslocada para a costa da Venezuela, tem condições de derrubar o regime de Maduro? Esses 3 navios de guerra, com uns 4.000 soldados americanos, mais ou menos, eles conseguiriam derrubar esse governo, ou seria necessário a presença de tropas no solo, coisa que teria que ser aprovada pelo Congresso, e se aclima dentro dos Estados Unidos para uma nova aventura militar, depois dos traumas causados pelas campanhas tanto no Afeganistão como no Iraque? Atualmente, a gente pode interpretar isso como uma movimentação militar, mas de construção da disputa da política, e não que existe, de fato, uma invasão. Mas a gente precisa lembrar que nós temos a Colômbia, né? A Colômbia sempre foi essa representação do poderio militar dos Estados Unidos na América Latina, ou seja, de ter uma rápida capacidade de movimentação militar a partir das bases no país vizinho. E por isso vai ser tão importante a eleição da Colômbia esse ano. E, inclusive, o processo de paz
colombiano foi articulado pela Venezuela, pelo Chávez, porque entendia que pacificar a Colômbia era importante para a estabilidade militar da Venezuela. Então, essa geopolítica, ela importa muito. Mas existe uma outra coisa que aconteceu, acho que agora nas últimas 24 horas, que a gente pode colocar no cálculo político. O Trump disse em reunião com Zelensky, comentando assim, então, se tiver em guerra, não precisa ter eleição. E aí ele destaca, olha, se os Estados Unidos estiverem em guerra, a gente não precisa ter uma eleição, e acha engraçado isso. Isso mostra como o Trump tem a intenção de criar uma lógica de guerra civil, de tensionamento, de guerra social, porque ele quer justificar também a sua disputa interna dos Estados Unidos. Então, para além da capacidade militar real de invadir a Venezuela, é muito interessante criar esse clima de conflito, de tensionamento na América Latina e nos Estados Unidos. Esse é o objetivo do Trump, ganhar na aposta. Mas você acha que eles têm condições de eventualmente manter essa conquista com a força militar que já está deslocada? Eles têm menos condições na Venezuela por conta disso que a gente está falando. A própria questão da Venezuela ter o governo do Maduro, ter o apoio do exército, ser um governo que tem uma grande capacidade militar ali. Hoje, a gente tem o Gustavo Petro, que não seria um presidente que embarcaria nessa disputa com a Venezuela. No Brasil também, a conjuntura muda. Nós temos o presidente Lula, que também é sempre contra conflitos na América do Sul. Então, não é o mesmo cenário daquele último tensionamento do Trump, que a gente precisa lembrar que o Trump já tentou fazer isso, quando a gente tinha governo do Duque na Colômbia, tinha governo do Bolsonaro no Brasil. O Bolsonaro comprou muito essa ideia de invadir a Venezuela. A gente já esteve muito próximo disso. Então, é uma escalada do tensionamento, a gente pode dizer assim que a conjuntura muda, mas a Venezuela tem condições, né, tanto regionais quanto domésticas, de segurar a questão de uma invasão. O que é importante dizer também? O processo venezuelano, das chamadas milícias, né, então, vamos dizer, exército popular, ele é fruto de uma constituição. Então, para além de uma capacidade militar ou não, eles têm muita consciência política do que passa na Venezuela. Então, pensa que tem 4,5 milhões, né, desse exército popular disponível e politizado. Então, essa disputa política das ruas de os milicianos, mas também mobilizar o povo para defender a soberania venezuelana e para defender o processo democrático, é uma força real. E é muito difícil para a imprensa liberal explicar isso. Então, como que explica que o Maduro, né, que, segundo a interpretação deles, é uma ditadura, tem toda essa capacidade popular de se mobilizar perante a um ataque da soberania? Será que nós teríamos condições, né, de defender a nossa soberania de uma maneira popular contra uma inversão dos Estados Unidos? E até hoje a gente tem visto ataques comerciais dos Estados Unidos contra o Brasil. Então, nós temos diversos níveis de tensionamento no mundo, e os Estados Unidos não se esqueceu da América Latina e continua tensionando o principal inimigo regional, que é a Venezuela. Gente, o Estrangeiro de hoje está conversando com o Lorenzo Santiago, nosso correspondente da Venezuela, e com Amanda Arumi, que é professora do programa de pós-graduação em integração da América Latina da Universidade de São Paulo. O Prolan. Amanda, eu queria te perguntar uma coisa. A gente estava falando do aspecto político da história, mas tem um aspecto econômico, né, que está por trás de todo tipo de ataque dos Estados Unidos à Venezuela. Eles deixaram de ter acesso direto ao petróleo venezuelano com a chegada de Hugo Chávez, depois de Nicolás Maduro ao poder. Tu achas que dessa vez também tem por trás uma tentativa de talvez mudar algum tipo de relação econômica com a Venezuela?
para você ver, esses ataques eles são muito do discurso político, porque os Estados Unidos ele deixou de ser o dono desse petróleo, né? Mas ele sempre comprou petróleo da Venezuela. O Chávez sempre vendeu o petróleo para a Venezuela e uma Maduro, após a guerra da Ucrânia, volta a vender petróleo para a Venezuela, porque os Estados Unidos precisa comprar, e ali a logística é muito mais fácil do que outras partes do mundo. Então, existe o discurso político e os interesses de fato. Então, os Estados Unidos ele está também amarrado dentro dessa lógica de dependência do petróleo. É um momento, né, de aprofundar os ataques contra a América Latina. Eu acho que a gente precisa entender também a questão da Venezuela como algo conjuntural da região. Então, a gente já viu esse ataque contra o Brasil, agora estamos vendo uma movimentação militar contra a Venezuela. Muito provavelmente o Trump vai se voltar também contra o Gustavo Petro na Colômbia e contra a Cláudia Sheinbaum no México. Isso é um movimento dos Estados Unidos colocando mais foco nessa vontade que eles já deixaram explícito, que é o retorno da doutrina Monroe, que é o retorno da América Latina como quintal dos Estados Unidos. Então, a questão do petróleo ela é muito importante, mas ela é aquilo que a gente vai chamar de hard, né? Eles precisam de petróleo e a Venezuela tem muito petróleo. Então, é muito difícil que não existam essas relações comerciais. Agora eu queria te chamar, Lorenzo, de volta para a conversa, porque ambos mencionaram nas suas falas, né, primeiras posições, seja dos governos dos países que seriam estratégicos, né, nesse conflito, México, Colômbia, Brasil, e também, Lorenzo, na tua fala mencionou sobre a oposição venezuelana, né? Como é que foram as primeiras reações desses setores em relação a essa ameaça ao envio de 3 navios de guerra à costa venezuelana? Como é que tu avalias as primeiras reações, seja dos governos vizinhos e potenciais apoiadores, dos governos que seriam potenciais opositores e aliados do Trump, e dentro da oposição interna também, Lorenzo, pensando, né, fazendo um comparativo com o Brasil, a gente viu que a oposição aqui, o bolsonarismo aqui ficou meio dividido. Do tipo, a gente não era patriota, então como é que a gente apoia um negócio que prejudica o Brasil? Rolou uma divisão interna. Essa ameaça do Trump também pode potencializar uma divisão interna na oposição venezuelana? E complementando, Lorenzo, pegando carona na pergunta do Chagas, você tem escrito, inclusive convido quem está assistindo a gente a acessar o site do Brasil de Fato e procurar as matérias do Lorenzo. O que está acontecendo na Venezuela? Exatamente. Digita o que está acontecendo na Venezuela, você vai ter acesso a muitas matérias do Lorenzo Santiago, desde Caracas, e inclusive algumas você explicita que está surgindo uma nova oposição na Venezuela, não tão radical, não tão alinhada àquela coisa Maria Corina, como não tão bolsonarista, assim, de uma maneira bem simplista, mas mais propensa ao diálogo, mais republicana. Como a oposição mais republicana reagiu a essa ameaça de invasão? Durão, acho que, começando por essa pergunta, acho que essa nova oposição, que o governo tem chamado de nova oposição, ela é uma reformulação de uma oposição que já existia, né, que é uma oposição mais democrática. A direita ela é dividida aqui na Venezuela entre esses dois setores muito claros, né, entre partidos mais tradicionais, como a Ação Democrática e o COPEI, que costumeiramente participaram das eleições, que já estiveram no poder durante muito tempo e que hoje não têm um caráter e objetivos golpistas, né? Eles pretendem derrubar o governo chavista por meio das eleições e por meio do voto, e tem essa outra oposição de extrema-direita. Essa nova oposição que ganhou força nas últimas eleições é uma oposição que é uma reformulação, né? São novas caras e novos partidos de uma oposição mais tradicional, né? Ou seja, ele ocupou o espaço que antes era dessa oposição mais tradicional, que são alguns partidos muito recentes, como Força Vecinal, o Vamos Corredes, são partidos que são mais jovens, com caras mais jovens, e que vão tomando espaço dessa oposição mais tradicional. E todo esse bloco, ele é contra as invasões dos Estados Unidos, né, contra as ameaças dos Estados Unidos, e tem se posicionado, ao menos do que eu tenho conversado
com eles contra qualquer tipo de ameaça estrangeira, né? Eles defendem, apesar de serem opositores ao governo, defendem a autodeterminação e a soberania venezuelana para resolver as suas questões internas, né? Ainda mais referente à questão de segurança, né? Ou seja, o combate ao tráfico de drogas, que a Venezuela se orgulha de ser muito exitosa nesse combate, de ter conseguido desmobilizar e desmantelar uma série de grupos organizados. Um deles, o próprio Trem de Aragua, né? O governo venezuelano afirma que a maior organização criminosa venezuelana foi desmobilizada completamente em território nacional. Então, esse grupo ele sempre se posiciona contra essa ingerência estrangeira. Já o setor mais extremista da oposição é o setor que pede, de que articulou, né, e que fez a escola do Eduardo Bolsonaro e da família Bolsonaro, de pedir sanções para o Trump, de ir até a Casa Branca e tentar negociar interferência externa, de tentar negociar essas ameaças. Então esse grupo celebra, né? Esse grupo é o grupo que apoia, esse grupo é o grupo que realmente está fechado com os Estados Unidos. A questão é que não é um grupo, como eu disse, expressivo, não é um grupo que está nas ruas, não é um grupo que mostra a cara, né? A Maria Corina ela faz muitas publicações nas redes sociais e esse respaldo para os Estados Unidos não é suficiente, né? O governo, né, o Pentágono e o Exército, as Forças Armadas estadunidenses precisam de um apoio um pouco mais contundente desse grupo se quiser fazer algum tipo de ação na América do Sul, né? Então, internamente, essa é a reação. Já na região, tem, como a Amanda muito bem pontuou, hoje em dia os governos da região não são governos de ofensiva contra a Venezuela, né? O Gustavo Petro, inclusive, ele retoma as relações com a Venezuela depois de um governo muito tenso do Ivan Duque, que ficaram, inclusive, a fronteira entre Venezuela e Colômbia ficou fechada durante os 4 anos da gestão do Ivan Duque, o que representam problemas gravíssimos, né, para toda a população, já que são mais de 2 milhões de venezuelanos que vivem na Colômbia, e a migração colombiana para a Venezuela também foi muito expressiva nos anos 50, 60 e 70. Então tem muitos filhos de colombianos que vivem aqui, e essa troca, essa passagem, esse fluxo de pessoas, ele é muito intenso. Então, o Gustavo Petro ele retoma essa reabertura na fronteira, ele tem uma posição de maior defesa ao governo venezuelano e foi o primeiro a se manifestar, né? Depois que os Estados Unidos anunciam o envio dessas tropas para cá, para a região, para o sul do Caribe, o Petro ele se posiciona e deixa muito claro que qualquer interferência dos Estados Unidos na Venezuela é um ataque a toda a região. Falta agora uma posição do governo Lula, né? Que, pelo que a gente tem conversado, está sob estado de alerta, né? Não vê com preocupação, com muita preocupação, essa ofensiva dos Estados Unidos aqui, ou essa ameaça dos Estados Unidos no sul do Caribe, mas até agora não se posicionou de maneira enfática, né? Falta o Lula se posicionar, falta o Lula falar um pouco mais sobre isso, o governo venezuelano espera isso, inclusive, esse apoio desses dois vizinhos, que são os principais vizinhos, né, da Venezuela aqui na América do Sul, né, os dois principais parceiros da Venezuela na América do Sul. Agora, tem um governo que pode não parecer tão significativo no sentido diplomático para a região, mas que para a Venezuela pesa muito, que é o governo da Guiana, que está aqui vizinha a Venezuela e que tem uma disputa direta territorial com a Venezuela há muito tempo pelo território do Essequibo. E é um governo que tem rivalizado muito com a Venezuela nessa disputa, né? E tem se posicionado muito contra e tem realizado exercícios militares com os Estados Unidos, pelo menos desde o começo de 2023. O governo do Irfan Ali dá repetidos acenos à Casa Branca para não só a exploração de petróleo na região, que a Guiana é muito rica em petróleo, mas também com a presença de militares estadunidenses, até com a instalação de bases militares na Guiana, né, que isso está sendo conversado, está sendo articulado entre os dois governos de maneira pública, né, isso não é nenhuma teoria da conspiração. Então tem todo esse cenário, Rodrigo. E eu queria também falar um pouco do que a Amanda pontuou na última fala dela, que é muito importante isso, que é essa coisa dos militares, né? Essa coisa dos militares estadunidenses, que são mais de 4 mil militares, que por ser só uma bandeira, só uma sinalização de ataque, de ataque não, só uma sinalização de uma ameaça e dessa guerra psicológica, ainda assim, né, é um poder militar muito, muito grande, né? Você tinha falado sobre isso, sobre a capacidade de invadir, e ela bem pontuou que o exército venezuelano
é muito preparado. Mas o que assusta é justamente esse potencial que vem, né? São 3 navios com uma tecnologia muito alta, muito forte, e com 4.000 soldados altamente preparados. Então, isso faz parte também dessa guerra psicológica, né? Pois é, Lourenço. Mas eu queria fazer um convite a quem está assistindo a gente. Você quer ter acesso a uma cobertura comprometida com o jornalismo independente, o Sul Global? Assina a nossa newsletter. É fácil, gratuito e com poucos cliques. É só acessar brasildefato.com.br/boletim. Aí você tem acesso a editoriais do Brasil de Fato. O que o Brasil de Fato realmente pensa, a conteúdos mais aprofundados, análises, conteúdos exclusivos, semanais, que chegam na sua caixa de e-mail. Como eu falei, é gratuito, viu, Chagas? Não paga nada. Assina também o Boletim Ponto, excelente boletim, resumo Exatamente. semanal político. Feito pelo Miguel Stedley, muita qualidade jornalística nas análises, temas variados. Realmente é impressionante a qualidade do Boletim Ponto. E não deixa, né, Rodrigo, de acompanhar nossa cobertura internacional dia a dia no site do Brasil de Fato, brasildefato.com.br. Pois é, e você sabia, Chagas, que a gente se tornou a primeira mídia a ter um canal oficial nas redes sociais chinesas? A primeira mídia latino-americana a ter um canal oficial em uma das redes chinesas, o WeChat, uma rede muito famosa. Muito legal. Pois é. Aí você está vendo, né, Rodrigo, a foto do Evo, que foi um sucesso, a matéria mais lida nessa rede social chinesa, da nossa, entre as nossas, do Brasil de Fato. A partir de agora teremos nossas matérias traduzidas para o mandarim e publicadas no WeChat para o público chinês também poder acompanhar. E, como vocês viram, era uma matéria falando sobre a campanha do voto nulo do Evo Morales na Bolívia. Temos um repórter nosso na Bolívia, Igor Carvalho, que ontem entrevistou, você está vendo aí na tela, Evo Morales, ex-presidente boliviano. Spoiler, gente, essa entrevista em breve vai estar na página do Brasil de Fato e também no YouTube para você poder acompanhar. Você acompanha. Mas queria voltar agora para Amanda, ainda nesse primeiro bloco. Amanda, tudo isso que a gente está falando que está acontecendo, você falou dessa tentativa de bullying com o Brasil, tentativa de chantagear o judiciário brasileiro para salvar os bolsonaros. Agora a gente está vendo os canhões da Casa Branca se voltarem para Caracas. O que você espera que aconteça? O que a gente pode esperar de um departamento de Estado que é comandado pelo Marco Rubio, um hiperconservador de origem cubana que se alinha aos setores mais reacionários dentro dos Estados Unidos e agora está com a caneta na mão, está com o poder de determinar a política externa. Lembrando que esse cargo de secretário de Estado é o equivalente a um ministro das Relações Exteriores, só que muito mais turbinado, mais poderoso. Você falou um pouco da ameaça que enfrentam esses governos de centro-esquerda, mais moderada, a esquerda mais moderada, americana, como a Sheinbaum, no México, como o Petro, na Colômbia, o próprio Lula, e os regimes mais de esquerda mesmo, como Cuba, como o resto dos países americanos. O que você espera que aconteça? O que dá para esperar do Marco Rubio? Infelizmente, eles já deixaram explícito que vão ter uma política anti-América Latina, né? De fazer com que a América Latina retorne a ser o quintal de influência dos Estados Unidos. Então, eles aumentam as sanções contra Cuba. Agora também, outras notícias, né, em relação à Venezuela, é que declaram que vão aumentar as sanções. Então, quando eles falam a gente vai com tudo, é com tudo. Movimentação militar, ataques econômicos, ataques políticos. Dobraram, né, a recompensa pelo Maduro como um criminoso, uma recompensa maior do que o valor até do Osama Bin Laden. Mas a gente tem que entender que para esses países o ataque do império não é novidade. Né? Então é mais um ataque do império a toda a sua história. Então, mais sanções contra Cuba, infelizmente, não é novidade. Cuba já sabe muito bem qual é o objetivo dessa política agressiva dos Estados Unidos. A novidade
é o Brasil. A novidade são esses países, né, que até o governo Biden teriam ali uma relação diplomática muito profunda, comercial, e que agora, com esse governo Trump, se rompe. Qual que é a pergunta que a gente pode fazer? No curto prazo, é óbvio que é ruim. É óbvio que o tarifaço é ruim para o Brasil, né, que as sanções econômicas são ruins para Venezuela e Cuba. Mas a gente tem que entender que no médio e largo prazo nos dá a possibilidade, né, de união, de unidade, de integração. Que é uma tarefa a qual a gente já se comprometeu, né, já existiu a Unasul, não existe mais, o Mercosul extremamente fragilizado, a CELAC, falta fôlego na CELAC para dar conta de ter um posicionamento político da América Latina perante os ataques dos Estados Unidos, mas fica explícito que no médio e largo prazo, os países atacados, eles vão escolher ficar os seus parceiros, né? E reforçar essas alianças que antes eram tidas, né, como periféricas, como paralelas, e a gente pode dizer a integração da América Latina e a relação dos BRICS. Então, assim, se os Estados Unidos não quer mais comprar o carne, café e suco de laranja do Brasil, nos primeiros meses vai ser ruim. Mas depois que esse mercado se realocar os comerciais, a gente começa a construir uma relação diplomática profunda com outros países, e quem vai sair perdendo, com certeza, vão ser os Estados Unidos, porque eles vão se isolar politicamente. E apesar deles terem muita influência, deles terem muita capacidade de intervenção, eles estão cada vez mais se tornando obsoleto, eles estão se tornando, assim, não útil mais, né? Então, ainda tem a capacidade de influência da moeda dólar, mas cada vez mais a gente vê trocas comerciais com moedas nacionais, com criptos, com outras alternativas, e isso vai passar a ser realidade. Então, essa queda do império está acontecendo, está diante aos nossos olhos, as notícias são diárias e semanais. O muito difícil é a gente, como analista, adivinhar o que é que o Trump vai fazer semana que vem, porque ele tem sido muito criativo. Mas a agressividade, essa política dos Estados Unidos de uma guerra contra tudo e contra todos, ela vem muito desse fôlego final do império de utilizar as suas ainda ferramentas de poder e de influência no máximo possível. Então, tensionar o máximo com a sua capacidade militar, com a sua capacidade de comunicação das big techs, com choques econômicos, porque a intenção de produzir sanções é criar choques econômicos. Então, os Estados Unidos, a gente pode dizer que eles vão cair, mas eles vão cair atirando. Pois é, pode demorar muito tempo, né? Mas esse tipo de interpretação dos fatos está sendo compartilhado pelos nossos leitores, os nossos ouvintes. O Augusto Souza diz, por exemplo, que os Estados Unidos estão desesperados porque a Venezuela nunca mais vão voltar a ser a colônia que era, igual ao Brasil. Nunca mais a Venezuela será colônia igual o Brasil. Pelo que tanto a Amanda como o Lourenço falaram, com esse nível crescente de politização e cidadania que foi alcançado nas últimas décadas, é possível que o que a Venezuela era no século XX, um país colônia dos Estados Unidos, é possível que não volte mais a ser mesmo. Já o Juliano Watt diz que se o Brasil não fechar nossas fronteiras, isso vai ecoar em nós rapidinho e a loucura vai escalar. É uma possibilidade, já que o Brasil faz fronteira, uma fronteira bem remota, com a Venezuela, lá na região norte. Porém, uma fronteira que não é tão porosa, assim, não existem estradas, não é tão fácil o deslocamento por essa fronteira. O Augusto Souza fala que mais fácil os Estados Unidos invadirem o Brasil, porque nesse caso o exército brasileiro seria o primeiro a matar o povo. Um exagero do Augusto, né? Apesar de tudo, isso parece um exagero. Mas, Lourenço, queria, assim, a gente está chegando no final desse primeiro bloco, nas suas considerações finais, eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa tentativa que já aconteceu no primeiro mandato do governo Trump, bem parecida com o que está acontecendo agora, né? O que aconteceu? Foi 2020 isso?
Exatamente, Durão. A Amanda muito bem pontuou durante a sua fala de que essa é uma ameaça recorrente, né, para os venezuelanos e para o governo venezuelano. Em 2020, em abril de 2020, 1º de abril de 2020, o Trump fez um envio que foi idêntico a esse de agora, né? Se você abrir as manchetes dos jornais na época, os primeiros parágrafos são iguaizinhos à justificativa dos Estados Unidos hoje, que é basicamente enviar tropas militares e a marinha estadunidense para controlar o tráfico de drogas na região, né? Ou seja, sob o pretexto de combater o narcotráfico, de conter o narcotráfico na região, os Estados Unidos, em 2020, fizeram o mesmo tipo de ação militar, né, de movimento militar, só que sem clara dimensão de que faz agora, né? Na época, era um exército significativo, eram tropas significativas, mas que estavam mais voltadas para essa dissuasão, né, de problema, enfim, de questões na região. Agora, é claro, esse exército que vem é um pouco mais preparado, mas na época era igualzinho, idêntico, que o governo venezuelano tem sido recorrente nessas denúncias, né, Drão? O que dá um pouco mais de alívio pra gente. Mas agora, Amanda, queria ouvir você, considerações finais, um minutinho, antes da gente ir pro próximo bloco, pode ser? Alô, Amanda travou. Acho que a Amanda travou, gente. Pois é, então, se quiser entrar depois, falando as considerações, a gente abre um espacinho no nosso último bloco. Aí, voltou, Amanda. Você ouviu a pergunta? Eu pedi para você falar em 1 minuto suas considerações finais sobre esse assunto, antes da gente ir para o próximo bloco, Amanda. Pode ser? Claro. Espero que esse ataque à Venezuela, né, faça com que a gente volte a ter algum espaço de diálogo regional sobre a questão de segurança da América Latina, segurança territorial, que isso não seja apenas lido, né, assim como o Petro, como foi citado aqui, como um ataque à Venezuela. Isso é um ataque à região, dentro de uma perspectiva de conjuntura, e a América Latina e a América do Sul precisa responder com uma política comum. Ou seja, a gente precisa retornar para a CELAC, retornar para a ideia da Unasul, porque nesse novo mundo multipolar, a integração regional é fundamental. Muito obrigado e vamos agora direto, sem escalas, para o próximo bloco. Solta a vinheta, Fábio. We don't need no education. A Terra é plana. Então tá bom. E chegou o momento da Terra plana. Você que não está tão familiarizado assim com esse quadro, é o seguinte: todos nós chegamos, tanto eu como o Rodrigo Chagas, como o Lourenço Santiago, escolhemos uma notícia que foi símbolo do terraplanismo que o planeta atravessa nesses anos, né? A notícia mais bizarra, a notícia mais absurda que esteve nos noticiários durante a semana. E começamos de Caracas, né, Chagas? O que você acha? Vamos lá? Bora com ele. Lourenço, o que você tem pra gente hoje? E outra coisa, quem fica a cargo da Amanda decidir quem leva o troféu semanal do quem vence o Terra Plana essa semana, tá bom? Então, a bola tá com você, Lourenço. Durão, a meu Terra Plana, com a ajuda da Camila Salmácio, vai para a imprensa estadunidense, né, que recebeu o Putin essa semana, né, para uma reunião com o Trump, e que deu a seguinte notícia, né, a suposta notícia de que assessores do Trump, do Putin, pegando as fezes deles, né, de cima para baixo, ou seja, levam de volta para a Rússia para evitar que sejam depositadas em território estadunidense. Então vai mais para essa grande notícia, né? Esse Terra Plana vai para a imprensa estadunidense, que está bem preocupada com o que o Putin faz com as suas excreções em território estadunidense. Que beleza, né? E você, Chagas, o que você tem essa semana? Rodrigo Durão, a minha tática todo mundo já conhece, eu busco sempre na Argentina e sempre encontro uma notícia insólita. A extrema-direita precisa de símbolos e o símbolo escolhido pelo Milei para seus seguidores é um mameluco, como eles chamam, um macacão da empresa de petróleo argentina YPF.
Acontece que o Milei no Olha ano a foto. passado... Quem tá vendo a gente pelo YouTube, olha essa foto aqui do... O Milei no ano passado tentou privatizar essa empresa. Não Sim. conseguiu, foi barrado pelo Congresso. E agora, em recente entrevista, ele disse que foi presenteado pelo presidente da empresa com alguns macacões desse e que ele só usa essa vestimenta para trabalhar na Quinta de Olivos, a residência oficial da presidência argentina. Que fofura. Em função disso, a YPF vai lançar uma linha, anunciou essa semana que vai lançar uma linha de macacões para vender nos postos de combustível e assim atender a demanda dos seguidores de Milei, que infelizmente, gente, não são poucos. A boa notícia que tem por trás dessa história é que ao mesmo tempo em que ele disse que, enfim, só usa o macacão para trabalhar, ele também anunciou que vai se aposentar da política. Mas em 2031 não é tão boa notícia assim, caso ele seja reeleito presidente na próxima eleição. E a gente sabe que a palavra do Milei é para se confiar, né? Então vamos ver, né? Vamos ver se ele cumpre dessa vez a promessa. Amanda, o que eu trago aqui voltamos no Donald Trump. Donald Trump tem as piores taxas de aprovação de qualquer presidente americano da história, desde que as pesquisas começaram a ser feitas, em seus primeiros 6 meses. Menos de 40% dos americanos, dos estadunidenses, aprovam essa gestão de Donald Trump. Ainda assim, ele chegou nas redes sociais dele essa semana e disse, em tom triunfante, em letras de caixa alta, como de costume, falando que nunca o presidente dos Estados Unidos teve índices tão altos de aprovação, comemorando o próprio fracasso, como costume da extrema-direita viver num mundo de fatos imaginários e vender para a população exatamente o oposto do que está acontecendo. Então, o meu terraplanismo vai para essa tática empregada costumeiramente pela extrema-direita. Mas mentir a respeito de pesquisa de opinião pública, ele disse que o projeto de lei que ele aprovou recentemente, causou disputa com Elon Musk, está sendo aprovada por 90% dos estadunidenses, quando a grande maioria é contra. Enfim, é o modus operandi de Donald Trump. E com isso fica nas suas mãos, Amanda, de decidir quem é que leva o troféu para casa essa semana. Opa, o som tá desligado? Eu não estou ouvindo, Amanda. Esse a gente precisa ouvir. Agora sim. Pode ir. Bom, muito difícil, excêntricos demais, mas eu fico com esses anarcocapitalistas aí que querem comprar macacão de estatal, que eles, na verdade, mostram que eles não entenderam nada, não sabem nada sobre o debate econômico da Argentina e ficam aí seguindo o Milei como se fosse um líder. Bom, infelizmente, acho que o Milei é o que nos envergonha mais nesse momento. Amanda, rolou até uma corrida pelos macacões no Mercado Livre antes da YPF anunciar que colocaria nos postos, tá? Nossa, é um querido, né? Terrível. E com essa você ganha, né, Rodrigo Chagas? E pontua para o Lucas Stanislau. Pontos representando o Lucas Stanislau, que está chegando, encostando aqui, sempre no páreo, para ver quem leva no final do ano o troféu Terra Plana, troféu físico. O Terra Plana de hoje foi o Trump vestido com o macacão do Milei, carregando a bolsa de fezes do Putin. Deus, que cena, que imagem. Terrível, foi épica. Lembrando aqui o que o estrangeiro é apresentado por mim, Rodrigo Durão, e por Rodrigo Chagas, escrito e apresentado, com direção e produção de Camila Salmásio e Camila Matos. Edição e sonorização de Fábio Balbini, operação do Switcher, do Guilherme Kobayashi, e a identidade visual é do Rafael Canoba. No Brasil de Fato, Rodrigo Chagas, a coordenação de jornalismo é de Monize Ravena. A direção de redes sociais, Rafaela Coure. E a direção executiva de Nina Fidelis. É isso aí. Um grande abraço e a gente volta na próxima quarta, 11 da manhã. Até lá. Tchau.